Projac já voltou, ó. Projac já voltou. Calmem-se todos. Projac voltou. Da próxima vez que a senhora sair, bota ou Taíli ou Emily. Ou eu. Certo. Ok. Ô, gente, eu tenho Porque outra sim. possibilidade. O meu tino investigador, eu dei uma de detetive aqui, né? Ó, a zoada tá fazendo agora, ó, espia. O mouse da senhora. Aumentou agora? Parou? Parou. É minha régua, gente. Ó, a régua, eu tenho um porta-lápis aqui ao lado do computador. E aí eu falei, meu Deus, de onde tá vindo esse barulho? A régua da senhora. Eu sabia que era alguma coisa. A régua está Eu já ia aqui no perguntar porta-lápis, se era né? fazendo mal. E à medida que eu falava, a mesa balançava e a régua tocava no notebook. E aí ficava assim, né? Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque alguém falou assim, fica parecendo que está esfregando alguma coisa. Eu falei, meu Deus, o que é que está esfregando nesse notebook? É a régua. Então, vai falar a régua. Obrigada aí por quem falou esfregando, que me ajudou a solucionar o problema, né? Me liguei na dica. Vamos lá, gente, que já é 11h30. Eu vou voltar já ouvindo Júlia. Gente, que situação. Eu fiquei do primeiro até esse horário agora, sem saber o que era. O Pro só tem 1 trilhão de pessoas querendo falar, tá? Só tem 1 trilhão de pessoas querendo falar. Isso. Só isso, Como já é muito 11h30, a gente vai finalizar logo essa correção. Que só falta uma questão. Aí, depois da 13, todo mundo vai poder falar aí, quem quiser falar. E a gente, se der tempo, a gente fala de pontuação, tá bom? Deixa eu visualizar quem foi que entrou depois. Gente, que situação. Se não fizer barulho, significa que era régua, né? Porque eu achei que era geladeira e não era. Mas não vai fazer, não, porque eu acho que é a É a régua. régua, Pro. O barulho é igual quando a senhora pegou a Aí régua. eu tô... Que situação. Nunca pensei, já tenho uma história para contar. Ok. 13 é a Ana Júlia, né, que vai responder. Deixa eu liberar aqui o áudio de Ana. Só que Ana Júlia, acho que ela não entrou ainda. Entrou, Ana? Entrou, tá aqui, com você na tela. Ligue seu áudio, por favor, Ana. Eu não sei se vai estar totalmente certo ou vai estar errado. Não se preocupe, estando errado, a gente consegue. Eu peguei e que informação a linha fina traz? A primeira ela revela para o leitor as intenções do texto. A segunda, ela contextualiza para o leitor o assunto apresentado. E a terceira, ela traz a opinião do autor do texto. Eu marquei a segunda. Isso, ok. Yasmin também sinalizou ali que marcou a segunda, muito bem. Também marquei a segunda. Pronto, ok. Então, gente, quem marcou a segunda aí acertou. Se alguém marcou diferente, vai simplesmente consertar, porque a correção é justamente para isso. Ó. Quando a gente fala da linha fina, que o livro apresenta aí um resumo para vocês no início da página, ela vai contextualizar o leitor aí com o assunto apresentado. Então, de forma resumida, a linha fina diz aí qual será o assunto tratado na notícia, tá bom? Professora, agora que a correção terminou, posso falar uma coisa bem aleatória que eu descobri recentemente? Eu não posso, não vou autorizar, por quê? Porque já são 11h32 e a gente tem assunto para falar. Mas em outro momento, se a gente tiver um tempinho livre aí, se eu conseguir falar do assunto pontuação e sobrar uns minutinhos, eu libero para você falar, tá bom? Mas no momento agora nós vamos priorizar a explicação do assunto. Gente, alguém tem alguma pergunta antes de nós iniciarmos a falar de pontuação? Vocês já podem colocar aí, ó, na página, deixa eu conferir aqui, 21, viu? Já vão para a página 21. Eu percebo que Taíne, Matheus Oliveira e Yasmin querem falar. E aí, Thay, o que você tem a nos dizer? Lembra quando eu perguntei a diferença entre escrever número extenso e número normal? Sim. Eu vou falar, Então, eu até anotei na minha agenda. Viu? Muito bem. tem que Vou colocar aqui. Posso ler o textinho? Ó, 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Quem foi que falou para eu posso ler? Júlia. Pronto. Então, Júlia vai fazer a leitura, mas antes disso, Yasmin também quer falar com a gente, e Matheus. E aí, Yasmin? Não, Pro, quando antes da senhora ter saído da aula, já que você tinha riscado a tela, eu só ia fazer essa observação mesmo. Não pode, viu, Jackson, se comportar, até porque a aula continua sendo gravada. Eu saí, mas continuou gravando. Não tem como certificar as coisas que você Tá vendo? Foi flagrado. Uma.
Viu? Deixa eu Não desativar. pode. Nunca se viu pessoa ficar riscando. Ô, professora, se um dia eu ficar riscando isso aí, é porque meu celular tá ficando doido. Aí na hora que eu vou virar pra senhora, aí vai acabar apertando quando a gente começa a riscar. E Ok, dá pra ver o nome da pessoa? dá. Ó, página 21 aí, pontuação, que é o assunto de hoje, tá certo? Vamos lá? Pode fazer a leitura, começar a fazer a leitura, por favor, Ana. Reflexões sobre a língua, pontuação. Você já sabe que os textos são formados por frases, isto é, enunciados de sentido completo. Estes são organismos com a pontuação, que auxiliam na construção de seu sentido, evitando desentendimentos, ambiguidades e Incoerências. Muito bem, só uma pausa, por favor, Júlia, para explicar umas coisas aqui. Ó, quando vocês ingressam na escola, lá, quando vocês são bem pequenininhos, né? Começam a estudar lá no pré-1, pré-2, o que é que acontece? A gente começa tendo contato com as vogais, não é isso? Depois com as consoantes, para que a gente conheça o alfabeto. Depois que a gente conhece o alfabeto, a gente começa a formar as sílabas. Quando a gente tem acesso às sílabas, a gente começa a formar palavras, as palavras formam frases, e as frases vão formando aí textos. Então, a essa altura, a gente já sabe que os textos são formados por frases, né? Que são enunciados, que apresentam o sentido completo, tá certo? Minha irmã tá aprendendo isso. Minha irmã, quando tá no primeiro ano, ela tá aprendendo a fazer textos, esses negócios. Aí eu pego e vou ajudar ela e eu acabo refletindo, trazendo as coisas de volta. É um processo aí que a gente ajuda. tem que seguir para aprender todo esse processo de conhecer letras. E olha, hoje em dia a gente já faz leituras, não é verdade? Então, o que é que eu quero que vocês destaquem aí? Destacar como próprio um lápis, tá? Para quando vocês estiverem estudando, vocês vão destacar essa parte que diz assim, ó. Estes são organizados com pontuação. Estes o que, gente? Os enunciados, os textos, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa lembrar para que serve a pontuação. A pontuação, ela serve para organizar nossos textos. Quando a gente entende isso, a gente automaticamente entende também. Alice. Ó, eu vou desativar aqui seu áudio, viu, Ana? Cara, interferência. Viu? Pega meu estojo ali. Esse que minha tela aqui não estou conseguindo desativar seu áudio. Eu desativo, peraí. Pronto. Ok, obrigada. Então, quando a gente entende... Então, quando a gente entende... Quando a gente entende que... Deixa eu fazer um teste aqui, porque eu pensei que eu tinha desativado o áudio. Ana, você consegue ativar o áudio sozinha? Faça o teste aí, por favor. Não, né? Ok, obrigada. É assim que eu gosto. Tem alguém entrando? Gente, para entrar na sala tem que colocar o nome completo, viu? As pessoas colocam aqui várias letras, eu não sei quem é. Como é que eu vou aceitar? Deixa eu verificar quem é. Não tem que tirar da sala, tem que colocar o nome. Bom dia, quem entrou agora, que colocou o nome aí, JSBSK, caso não se identifique, eu vou ter que retirar da sala, na verdade já saiu, né? Ok. Então, as pontuações, elas servem para organizar nossos textos. Quando a gente entende que a pontuação serve para organizar, significa também que um texto sem pontuação, ele está desorganizado. Então, se você não utiliza as pontuações de forma correta, os seus textos, eles estão desorganizados, tá certo? Quem foi que entrou aí agora, que colocou... Tem alguém tentando entrar, só que... Vou sair. Não vou aceitar mais, não. Eu só aceito se vocês colocarem o nome, tá, gente? Então, precisamos saber usar as pontuações. Essas pontuações vão auxiliar na construção do sentido, ó. Então, se a gente não coloca pontuação, aí vocês podem destacar aí, ó, construção de seu sentido, porque pontuar seu texto vai facilitar na construção do sentido. Quem lê seu texto, quem escuta seu texto sendo lido, vai conseguir compreender aquilo que você está dizendo por causa da pontuação.
Além disso, quando a gente entende isso, a gente precisa saber também que quando a gente se propõe a fazer uma leitura, por exemplo, durante as aulas, alguns alunos fazem leitura de textos. Então, eu estou avaliando se durante sua leitura você respeita a pontuação. Se tem uma vírgula, significa que é preciso fazer uma pausa. Se tem uma interrogação, significa que você precisa ler com entonação de pergunta, exclamação, ponto final. Então, quando a gente está fazendo leitura, a gente precisa respeitar esses sinais de pontuação, tá? Antes de dar seguimento, eu verifiquei que há um tempo o nosso colega Matheus Oliveira, ele pediu para falar. Eu vou liberar seu som aqui, Matheus. Eu esqueci de abaixar. Ah, tá certo, tranquilo. Oséias também pediu para falar com a gente. Foi porque, tá, ele botou um negócio aí que ela começa a se mover, parecendo uma gelatina, senhora. Não sei se a senhora viu. Não, não vi não. Deixa eu observar aqui. A Ilha é a menina dos efeitos. Eu gostei, legal o efeito. Foco na aula agora, foco na aula. Você é muito criativo em artes. Ó, o foco na aula, tá? João Pedro também pediu para falar. E aí, João? Graças a Deus, eu fiquei com meia hora aqui. Mas em relação à atividade, a senhora falou que era para fazer a página 22 e ler depois o conteúdo da página 23. Em relação à página 23, tem uma atividadezinha ali para fazer também? Por causa Não, que a só senhora falou que era estudar. para ler. Só estudar, viu? Quando for para fazer a questão, eu vou pontuar lá, fazer a questão tal. Como eu coloquei só estudar, é só para estudar, não é para fazer a questão da página 23, não. Ah, entendi. Obrigada. Por nada. Gente, sobre o assunto, alguém tem dúvida? Yasmin pediu para falar. E aí, Yasmin? Assim, esse dia eu também estava falando com minha mãe sobre a pontuação, sabe? Aí eu falei, Uhum. mãe, eu já leio um monte de livro. Como que a senhora quer que eu preste atenção na pontuação? Se eu já presto atenção na pontuação? Porque, tipo, eu já li vários livros. Aí, se eu não prestar atenção na pontuação, como que eu vou entender o livro? Se for tudo direto? Ninguém vai entender. Verdade. Já pensou? Porque se um escritor for colocar um livro e colocar tudo direto em pontuação, como que a pessoa vai entender a história? Isso fica sem sentido. Primeiro que a gente não vai ter fôlego, né? Se a gente ler sem É. parar. Por exemplo, ó, aqui eu leio assim. Você já sabe que os textos são formados por frases, isto é, enunciados de sentido completo. E estes são organizados por pontuação. Se não tivesse pontuação, eu teria que ler assim, ó. Vou ter aqui. Você já sabe que os textos são formados por frases, isto é, enunciados de sentido completo. Estes são organizados por pontuações que auxiliam na construção do seu sentido. É. Eu canso. Não ia Eu não entender, consigo não dar ia ter continuidade. sentido, não. Então, a vírgula indica que eu tenho que parar um pouquinho. Claro que eu não vou fazer assim, ó. Você já sabe que os textos são formados por frases. Aí eu paro, bebo água. Depois de olha a meia folha, hora, volta. né? Que pausa é essa, pelo amor de Deus? Mas é uma Pausa pausa é. de recuperar o fôlego para você entender o que está sendo dito. Então, se eu não respeito essa pontuação, eu não consigo ter a compreensão completa, tá? Então, sua leitura de livros, com certeza, ajuda aí, Yasmin, no desenvolvimento dessa compreensão, a respeitar as pontuações. Muito bem. Ana Júlia pediu para falar também com a gente. A professora está lendo um livro, mais de 500 páginas. Eita, poxa. Ó, vai cair pra gente. É uma falta um história, minuto. é história de pirata, assim, que rouba o tesouro. Gente, eu amo esse livro. Eu só chamei por esse livro. Eu dormi com o livro hoje, lendo. Eu Que abracei bom. o livro e dormi. Leitura, gente, é muito importante, tá? E quando a gente aprende o conteúdo, pontuação, a gente lê melhor. Eu vou encerrar logo aqui, porque só falta um minuto para a gente voltar logo e continuar.